Seguinte, acabaram as oitavas de final da Liga dos Campeões. E aí... Tá tudo bem aí, querido? Não, falei sem querer aqui. Tem que deixar isso. Acabaram as oitavas de final da Champions e aí a gente vai fazer aqui a nossa seleção, pelo menos do que estão jogando até aqui e do que jogaram nas oitavas de final da Liga dos Campeões, tá? É o time ideal. Então a produção meteu um time contra outro time, não vai ter um time vencedor. Vai ter a seleção das oitavas de final da Liga dos Campeões. De vez em quando eles acertam. Gostasse? Gostei. Muito bem, então roda a vinheta e a gente começa. Sendo justo com a nossa brava produção, algumas viagens que eles colocaram aqui deram ótimos resultados, inclusive. Então a produção está com crédito. É que às vezes a gente está exposto. Exatamente. Às vezes é a nossa latinha que fica aqui. Marmota, né? Exatamente. Marmota é um bom... Mas estamos aqui para encarar os desafios. Perfeito. Então eu quero ir primeiro, Vitor Sérgio. Onaná ou Sommer? Onaná ou Sommer? É só das oitavas, é isso? Das oitavas. Então não tenho dúvida. Onaná, a grande figura do confronto Porto e Inter e Porto. Muito bem. E aí, o senhor também? E se for das oitavas, sem dúvida nenhuma, apesar do Sommer ter dado segurança ao Bayern de Munique, mas... Deu alguns sustos também, o Verratti... Alô, Verratti, um abraço, mas enfim... em oitavas não tem como... Vitinha, né? Eu diria assim, é porque perdeu o jogo e foi eliminado, mas assim, Alisson e Onaná tiveram atuações fantásticas, e aí o resultado vai definir. Mas é que é das oitavas, não da volta das oitavas, né? Perfeitamente. Então, aí ele mete uma cagada. Cagou legal. O senhor, inclusive, convocaria o Alisson? Com certeza. Perfeito. Você acha assim também, né? Com certeza. Embora eu acho que essa convocação não é uma convocação de... Só serviu para dar esse tipo de coisa. Tem certas brigas que não precisa comprar. A verdade é que serviu para a torcida achar que legal, o Alisson não foi. Queimaram o cara. O Rony não foi. Achei... O Rony foi. Que legal, o Rony foi. De Lorenzo ou Carvajal? Rapaz, levando em consideração as oitavas de Lorenzo. Se bobeasse, levando em consideração a Champions mesmo. Concordo plenamente, acho que o Carvajal... A gente fez aqui um Real e Barcelona e não votamos no Carvajal e tomamos porrada, né? As pessoas acham que o Carvajal também? Não. Inclusive tomamos porrada porque elegemos o Courtois como se fosse um absurdo eleger o Courtois. Verdade. Realmente, o Courtois. O Ter Stegen tá bem e o Courtois também tá bem. Exato. Inclusive, não tem nenhum absurdo nenhum dos outros. Não tem nenhum absurdo, exatamente. Inclusive, eu justifiquei aqui, acho que os dois estão muito bem, mas eu vou em quem eu acho mais goleiro. Eu acho que o Carvajal fez um feijão com arroz, tá com alguns problemas físicos ainda, e o Di Lorenzo é uma peça importante do Napoli, inclusive fez gol, Di Lorenzo. Então, Di Lorenzo neles. Fez gol e deu assistência. De Ligt ou Rubem Dias? Então, eu acho assim, o Rubem Dias, se eu não me engano, ele nem é titular no primeiro jogo, joga bem no segundo, mas também o segundo acaba virando uma pró-forma ali, e eu tô gostando muito do De Ligt. O salto que eu imaginava que o De Ligt daria na Juventus, eu acho que ele tá começando a dar no Bayern, então vou votar no holandês. Demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava, eu acho, né? Demorou. Ele tá de olho ali no Vitor Sérgio enquanto ele volta. Mas tá ali, ó. É verdade, ó. Agora ele tá com esse cabelinho, ele tá com o cabelinho raspado. Mas acho que era até natural, um cara muito novo, né? Um cara que virou titular da seleção muito novo, um cara que foi pra uma Juventus meio bagunçadinha, né? Então, acho que De Ligt. E aí, ô Formiga? Pra mim é De Ligt também, e lembrando, o Bayern tem a melhor defesa da Champions, só tomou 2 gols. É inacreditável. E, curiosamente, os 2 do Victoria Pilsen. O Rubem Dias jogou, tá? Aí jogou? eu fui aqui Urubu Servar, só pra gente confirmar. De Ligt também, então, é isso? Muita coisa. Tá bem, então vamos de holandês, alemão. Militão ou Upamecano? Rapaz, eu acho que o Militão recuperou muito da sua forma no melhor momento, e eu acho que até tranquilo. E tá metendo um golinho, né? O Militão. 6 gols na temporada para Big Milito. Eu acho assim, eu acho que o Upamecano, ele tomou um apavoro do Mbappé no primeiro jogo. No segundo, ele e o Stanisic controlaram muito bem o Mbappé, mas no primeiro ele tomou um apavoro. E o Militão, que na temporada passada, temporada de títulos espanhol e da Champions, mas o Militão esteve abaixo do que tá nessa. Nessa ele é o porto seguro ali da defesa do Real. Então vou votar no Militão por isso. Tá, e aí é o Grimaldo ou o Theo Hernandes?
Grimaldo, Theo Hernandes. E sim, eu gosto muito do Theo Hernandes. Acho que o Milan jogou menos do que eu imaginava que jogaria. Eu acho até que eu botei pro Tottenham passar e me estrepei. Acho que o Milan não foi tão produtivo e o Benfica foi muito produtivo, em parte por causa do Grimaldo. Então, nas oitavas, eu acho o Theo muito mais jogador que o Grimaldo. Muito mais talvez não, mas bem mais jogador que o Grimaldo, mas nas oitavas eu acho que o Grimaldo jogou melhor. É isso, a gente não tá escolhendo aqui quem é melhor. Não é vida e obra, das né? oitavas de final da Liga dos Campeões. Não é a notinha do FIFA que a gente tava botando. Quem você acha mais jogador? Aí seria outro negócio. Grimaldo ou Theo Hernandes? Eu tô na dúvida. Eu fiz os jogos, eu tô na dúvida que eu acho que não lembro se o Grimaldo jogou o primeiro jogo. Mas pode só pra matar aí. O Theo Hernandes faz no final das contas, o gol da classificação é dele, né? Que é o gol no jogo da ida. Jogou, né? É o rebote que o Brahim Dias faz. E assim, eu acho que ele fez bons jogos. Eu acho ele, junto com o Rafael Leão, talvez o mais constante. É porque o Rafael Leão caiu um pouco de produção. Mas eu vou votar no Theo Hernandes, porque eu acho que os dois foram importantes. Num time que é mais limitado, o Milan. O Benfica, a estrutura ela é muito melhor e o nível de enfrentamento nas oitavas eu acho que também é diferente. Então eu vou votar no Theo. Pra desempatar aqui, acho que a gente usa várias vezes esse argumento de que se a atuação foi num nível parecido, eu vou em quem eu acho mais jogador. E aí, nesse caso, eu vou de Theo Hernandes. Tá justo. Para uma boa disputa essa, desempatar. Rodri ou Çalhanoğlu? Cara, Çalhanoğlu tá fazendo uma função nova, acho que pra ele, e tá jogando muito bem. O Rodri, no jogo agora, acho até que errou um outro passe que nem é habitual dele. Alguns. Eu acho que pro impacto do time, eu vou te falar que eu acho que o Çalhanoğlu fez mais diferença do que o Rodri. Você também? Considerando que a Inter foi muito mais atacada do que o City, né, no duelo, e o Çalhanoğlu estava fazendo uma função diferente, o Rodri acho que não teve bem no segundo jogo, errou 2 ou 3 bolas, cheguei a falar isso na transmissão. Eu acho que no recorte das oitavas eu vou votar no Çalhanoğlu também. Tá bom. Modric ou Kovacic? Modric ou Kovacic? Eu não queria nenhum deles ver na minha cara depois da Copa. Rapaz, nossa, mãe. 4 minutos. 4 minutos. E meu filho até hoje fala disso. Até hoje ele fala da Croácia. Tudo que vem da Croácia ele fica falando. Não, o que é Croácia? Eu vou votar no Modric. Acho que o Kovacic... O Modric jogou bem os 2 jogos. Acho que o Kovacic... Ele joga o primeiro? Agora eu não tô lembrado. Mas o segundo ele vai bem. Mas no primeiro eu não me lembro dele ter ido bem assim nesse ponto. Eu vou votar no Modric. Vou votar no velha guarda da Croácia. Diria o filósofo, o tempo é relativo, né? 4 minutos pode ser muito tempo ou pouco tempo, dependendo do contexto. E aí, o Formiga? Modric, com certeza, poupa tempo. Modric, com certeza, poupa tempo, tá bom. João Mário ou Zielinski? Essa disputa é maravilhosa, porque, o Zielinski é muito importante no Napoli, mas, o João Mário foi decisivo. E aí você vai falar, só faz gol de pênalti, não é só esse o ponto, o João Mário é importante pra toda a engrenagem, vou de João Mário aí. Carequinha, João Mário também. Cara, eu vou votar no João Mário e vou falar aqui, até esta Champions, eu sempre fazia esse comentário, eu nunca vi o João Mário jogar relativamente bem em jogos que eu comentei ou jogos que eu assisti. Sério? Nunca tinha visto. Na Inter sempre foi, assim... Sempre parecia um jogador, esse cara mais atrapalha do que ajuda. Sempre fiquei com essa impressão, não tô dizendo... Lógico que um cara que, tá jogando nesse nível, o cara tem bola, mas nos jogos que eu vi. E ele tá jogando muito desde o playoff, desde da pré-Champions. O André falava jogando isso muito. Então assim, cara, eu e o André, a gente fez o jogo e a gente falou, olha, nasceu bem o time e tudo. E ele tá jogando muito bem, fazendo gols, cobrando pênalti. É de pênalti, vai lá bater, Vai lá bater. E não errou nenhum. Então assim... Enquanto isso, o Napoli tinha errado 3 já. Se não muda o batedor no outro jogo, se bobear, perde também. Eu vou de João Mário jogando muito bem. Muito João Mário, então. E agora, pensando nas oitavas de final. Kvaratskhelia ou Vinícius Júnior? Kvaratskhelia, Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior fez 2 gols e deu 2 assistências no confronto com o Liverpool. Foi o melhor jogador, sem dúvida, do primeiro jogo. E foi um dos principais, não sei se foi o melhor, mas um dos principais do segundo jogo. Sentado. O Kvaratskhelia foi relativamente bem no primeiro, perde pênalti. No segundo ainda não viu o jogo completo, foi bem, Formiga? Foi fominha e foi substituído. Então assim, Vinícius...
O Osimhen foi melhor do que ele nos dois jogos. Fez os 2 gols. Ainda E aí? Não, Vini muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Pra mim, o Vinícius é o melhor jogador da Champions até aqui, já falei isso antes e repito. E eu acho que das oitavas de final especificamente também dá, assim, e de volta, né? Também dá pra pensar nele. Porque Dá pra pensar. o número de gols e de assistências, mas também de Total. colocar o Real de volta no jogo. Total. Tipo, foi 5 a 2. Colocar o Real na volta do jogo. Porque ele fez aquilo. No segundo jogo, o primeiro tempo dele, praticamente todas as jogadas é no mano a mano dele, então jogou muito Eu bem. acho que assim, é bem claro que nas oitavas, acho que os destaques são Vini, Haaland, Onana e mais alguém aí, ou se bobear, só eles três. Individualmente falando, assim, acho que... Osimhen? Não entraria? Pode ser também, pode ser. Osimhen ou Gonçalo Ramos? Puta que pariu, aí Cara, foi o Gonçalo osso, viu? Ramos... Cara, broca, viu? Ele Vem, pega, tá vem louco, ele é pica. Assim. Vem mais uma venda de 100 milhões pro Benfica aí. Pra onde? Ah, meu amigo, não sei, mas ele... Cara, ele é muito Cara, eu acho diferente ele e muito é bom. uma potência, E assim... tipo, ele broca e ele também, ele enxerga o jogo. enxerga o jogo. Não é só Cara, faz gol. Putz, grila, velho. Difícil, viu? Porra, foda. Não, é muito difícil. Num geral, cara, dentro da Champions eu acho que o Osimhen tá numa estrutura que pra mim é talvez a mais divertida. Eu acho que, pô, aí tem o nível do enfrentamento também, e aí nos dois tá... Eu vou votar no Osimhen Os pela... dois estavam em grupos difíceis, né? Os dois estavam em grupos Se a gente pensar difíceis. na fase de grupos Pô, também. o mas é Napoli só já nas passou por oitavas aqui. Ajax, Liverpool, agora passa pelo campeão da Europa League, que tá jogando melhor do que quando ganhou a Europa League. Osimhen. Osimhen, Mas E aí? empata aí alguém pra não ser... injusto? 3-0 é osso aqui. E aí, Quer Vitor Sérgio? quer empatar? Vai empatar? Posso empatar pra você decidir. Eu vou de Gonçalo Ramos. Vai. E eu já falei aqui, eu acho que ele, além de fazer gol, ele enxerga muito o jogo. Eu acho que os dois jogaram muito bem nas Habilidoso, oitavas. assim. Eu acho que os dois jogaram muito bem nas oitavas. Eu vou votar no Osimhen porque acho que estava mais difícil contra o Eintracht Frankfurt. Não tanto, mas acho que mais difícil, né? O Eintracht Frankfurt é um time melhor do que o Clube Bruges. Acho que o Clube Bruges entrou muito depenado ali pelo momento do time. Mas os dois jogaram muito bem, mas eu voto no Osimhen. A Champions começasse também um mês depois pro Clube Bruges, o Clube Bruges não tinha nem classificado para Não, um mês, pô, acho que uma semana, porque ele já na fase de grupo... Então, os 3 primeiros jogos ele vai. Depois não. Aí depois não. Se é uma semana pra frente, ele já não ganha o terceiro pode jogo, ser. já tinha sambado. Pode ser. Nas oitavas de final, o Vitor Sérgio Rodrigues, Benzema ou Haaland? Olha... É Haaland, né? Porque um cara que faz 5 gols em 50 minutos, 57 minutos, é Haaland. Mas o Benzema jogou bem no segundo tempo do primeiro jogo. O primeiro tempo não foi legal. E jogou bem, acho que depois do jogo todo do segundo. Mas eu vou de Haaland. Comprar a briga, pô. Vota no Benzema pra manter Eu o acho critério. que você tá tão bem com Eu acho o que Haaland, devia a votar galera no... nem tá pegando no seu pé. Pegando de Falando besta do que é, Haaland. porque os caras não sabem interpretar o tanto de sacanagem, mas dando isso, o Haaland. Tinha que votar no Benzema. Pra criar, pra manter. Agora eu quero ver, ó. Nas oitavas, hein? Guardiola. Nas oitavas. Esse recorte é nas oitavas. Não, vai ser pouco Falando tempo. pra ti, ó. Guardiola ou Spalletti? Vai ser, não vai ter nem briga. Nas oitavas, Spala. Meu Deus Eu achei do que você ia céu. dizer, não vai ter nem briga. Momento Guardiola. histórico! Spalletti, Momento histórico! Inclusive dito pelo Guardiola. Guardiola perdeu uma votação com o Bruno Ele já Formiga. perdeu aqui uma vez pro Klopp, eu acho também. Pode ser. E aí? Não, mas E aí o perdeu quê? no Já todo. voltei no Spalletti. Mas por quê, né? Porra, basta ter Me visto, dá- viu os jogos. Eu não sei se tu sabe que a gente tá aqui, a gente precisa argumentar as coisas, que senão a gente diz, você não viu o jogo? Por que você não vota aí? Toma! Você viu o jogo? Porra. Por que tu não Eu, vota hein? aí? Não, quem viu os jogos sabe. Quem não viu os jogos, eu vou explicar. Uma estrutura Assina fluida, HBO Max que tá. que executou perfeitamente o que queria, não passou sufoco em momento nenhum, dominou o adversário por todo o tempo. E do outro lado, um Manchester City que era infinitamente superior ao outro, se embananou no primeiro jogo. Sim, banana. E no segundo jogo fez o óbvio, porque enfim, é isso aí. Além do que, o cara tirou o Haaland, vai tomar banho. Exatamente, Ainda tem eu ia completar isso. Jogo ruim no primeiro jogo na Alemanha, ruim. Segundo tempo ok, segundo jogo ok, dominou e ainda tirou o Haaland, acabando com o nosso entretenimento. Perfeito. Spalletti. Inimigo do entretenimento. Isso você tem que concordar, Bruno Formiga. Foi inimigo do entretenimento. Perfeito, que bom que você concorda. É o seguinte, o time ideal das oitavas Mas ele de pode. final.
da Champions, só pra você. E não que o compromisso dele seja com entretenimento, Não, então não só foi, pra pontuar, isso mas aí. né, ele foi. A gente faz a nossa parte de reclamar, mas ele também tem que fazer a parte dele, pensar no time dele, no restante da temporada, tá tudo Cada certo. cachorro que lamba a sua pata, já tava lá no filme. Não é Não? exatamente esse o ditado, mas tudo bem. Mas cabe, né? Mas O é Naná. um programa familiar. O time ideal das oitavas da Champions é Onaná, Di Lorenzo, Delite, Militão e Theo Hernandes, Çalhanoğlu, Modric, João Mário, Vinícius Júnior, Osimhen e Haaland. Pô, Vinícius Júnior, Osimhen e Haaland é piada, né? Com o Spalletti. Essa é a nossa Bom time, viu? seleção. Bom time. Gravamos... Teria ali um problema com o Çalhanoğlu improvisado, mas enfim. Mas tá é um bom rolando, time. velho, lá na Inter, viu? mas o meio, pra todas as possibilidades que a gente tem, eu acho que podia ser um meio mais forte, tá? Mas tudo bem. A gente pensa isso. Pega o quando a gente Casemiro fizer o das emprestado lá quartas. da Europa League, não rola não? O das quartas de final, quem sabe a gente repita. E aí vamos ver quem é que tá vivo e quem é que não tá. Ou seja, para repetir tem que dar resultado. Então assiste, compartilha o link, deixa o like, comenta aqui. Se mesmo se for para esculhambar, comenta, faz tudo isso, manda pros seus amigos, pros seus inimigos o link. Vamos pegar só essa foto aqui da seleção e certamente vai voar por aí, porque é isso que fazem, né? Só pega o Exatamente. resultado final Só pega o e resultado. manda por aí. Tchau, beijo! Dia Valeu, 11 e 12, tchau. tá? Tem as quartas de final da Champions. É nóis.